Tá bom. Gente, hoje eu quero começar essa palavra de uma forma diferente. Geralmente a gente dá um texto já bíblico, mas eu quero começar de uma forma um pouco não habitual. E o tema significa desigrejados. E antes de começar a orar, eu quero fazer uma oração, porque a presença de Deus está aqui e eu quero que você seja muito abençoado. Senhor, obrigado por estes que estão aqui, obrigado pelo pessoal do Drive-In, obrigado por quem está online. Obrigado por a gente poder fazer isso, Senhor. E eu te peço que esteja nos abençoando em todas estas ações. E que hoje essa palavra venha tocar os nossos corações. Não venham ser minhas palavras, mas tuas palavras, porque eu dependo de ti, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Sabe que eu estava fazendo minha célula. A gente tem várias células no Ministério Jovem. Elas continuam a funcionar online. E eu estava na célula quarta-feira e o tema foi fascinante e aquilo me inspirou. Eu acredito que a célula, ela me inspira. Parece que eu abasteço no domingo, eu tenho meu momento com Deus, mas daí quando eu faço minha célula parece que eu me abasteço mais, porque eu escuto os outros falando e eu me alimento daquilo que eles trazem. E eu acho fantástico isso. E o tema veio dessa conversa da célula. E o tema veio que é desigrejados. Desigrejados. E com o tempo vocês vão entender o que é este tema, desigrejados, com ponto de interrogação ainda. E a pergunta que a gente tinha, e a pergunta que eu quero trazer para vocês é: por que a gente precisa vir à igreja? Se hoje a gente tem internet, se hoje a gente tem um monte de coisa, se hoje a gente tem tudo isso, por que você acha que a gente precisa vir à igreja? Alguém tem algum palpite? Pode falar daí. Mesmo com máscara a gente escuta você. Comunhão. Uma pessoa falou comunhão. Beleza. Outro. Fortalecer. Mais uma. Por que a gente tem que vir na igreja? Comunhão, fortalecer. Celebração. Dá mais uma dica aí. Prega junto comigo hoje. Louvor. Tá, daqui, desse lado. Compartilhar. Ó, lá do Drive-In eles falaram... Lá do fundo, por que a gente tem que vir na igreja? Provar a presença de Deus. Desse fundo, fala, senão vai ter oração contrária. Comunhão já falaram. Mais um. O quê? É isso aí. Buscar Deus, isso. Sabe o que é interessante? Que a gente sabe os motivos por que vir. A gente sabe por quê. A gente fica sabendo, a gente fala assim, eu vou porque tem comunhão, eu vou porque tem louvor, eu vou porque tem adoração, eu vou porque eu tenho que buscar Deus, eu vou porque tem isso, eu vou porque tem aquilo. Mas, mesmo a gente sabendo, muitas vezes isso não se torna prioridade na nossa vida. E eu já escutei algumas desculpas. Quem já escutou essa desculpa, você vai levantar a mão um pouquinho. Eu escutei uma desculpa assim às vezes, que é cansaço pela semana do trabalho. Quem já escutou isso? Agora, quem já faltou por causa disso? Eu tô junto. Não, tô junto. Tamo junto. Outra que eu escutei. É meu único dia de folga. Eu trabalho a semana inteira, é meu último dia de folga. A minha família vai lá em casa, almoça, eu fico com todo mundo, não consigo mandar eles embora. Eles ficam comendo a tarde inteira, eu gastando. E é meu único dia de folga. Quem já viu isso? Alguns. Quem já provou disso? Quem já sustentou a família no domingo? Quem? Quem já deu prejuízo para a família no domingo? Tem outra que eu escuto que fala assim: eu não preciso ir na igreja, porque eu já tenho um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus sou eu e Deus, então eu não preciso ir na igreja. Quem já escutou isso? Tá certo? Em parte está. Em parte está, porque não adianta eu vir na igreja e não ter comunhão com Deus durante a semana. Mas também, eu não ver aquilo que Deus tem para mim no corpo, também não está certo. E é interessante que a gente está vivendo um ambiente hoje que são os desigrejados, que se utilizam desses recursos para falar assim: eu não vou na igreja. Eu tenho online, eu assistindo online, eu me edifico. Muito bom, parabéns.
Vocês vão lá no canal do Paripurum, vão ver Pepeu Talk, vão ver as nossas pregações, vocês vão ser edificados. Mas tem algo que apenas vir à igreja traz. E daí você fala assim, mas isso não é bíblico, Júnior. O que você está falando não é bíblico. Me prova na Bíblia. Aí foi o desafio que eu fiz para mim mesmo, porque eu falei, eu preciso provar para mim, porque antes de provar para os outros, eu preciso provar para mim. E aí veio o texto, que é em Hebreus capítulo 10. Verso 19 ao 25, Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 25. Olha o que fala lá. Portanto, irmãos, tenham plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, porque um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com água pura. Apaguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que coisa interessante. Ele está fazendo uma carta, na célula a gente discutiu isso, e essa carta foi escrita aos hebreus. Quem é o povo hebreu? É o povo escolhido. O povo escolhido é o povo que já sabia muito da lei, que se reunia, que estava junto, que tal. E de repente quem escreve essa carta fala assim, aí é uma suposição minha, mas olha o que o texto fala, ele fala, não deixe de reunir-nos como igreja. Devia estar um monte de gente não querendo mais se reunir como igreja. Porque se eu falo para reunir, é porque não estão reunindo. Se eu vejo alguém que não está bem arrumado, eu falo para ele, se arrume que o bicho está feio. Se alguém está com um bafo, fala com você. Às vezes eu acordo pela manhã, eu acordo cheiroso pela manhã. Sou diferente das pessoas normais. E eu olho para baixo e falo, oi. E não sei por que ela olha para o outro lado. Às vezes a Sofia vem nos acordar, é maravilhoso, 6:30 da manhã, 7 horas, ela vem nos acordar num momento fantástico. E ela fala, oi pai, você é lindo. E eu falo, oi. E ela fala, pai, vai escovar os dentes que tua boca está fedida. Vai no tio Léo. Sabe, gente, é interessante que a gente só recomenda algo quando algo não acontece. E a recomendação, ele está falando assim, vocês se reúnam. Vocês se reúnam como igreja. Daí ele continua, se reúnam como igreja, não deixe de se reunir como igreja segundo o costume de alguns. Ou seja, devia ter gente que não tem mais costume de se reunir. Hoje é ótimo, eu não sou um youtuber, mas eu assisto muito YouTube. Eu quase nem assisto mais TV aberta, mais YouTube. Fico lá direto. E aí é interessante que tem vezes que eu coloco, de vez em quando eu coloco uma palavra. E eu sou edificado. Mas eu sou só edificado. Tem problema isso? Não, nem um pouco. Não há problema algum. O problema é quando só eu sou edificado. E quando a minha vida não edifica a vida de ninguém, porque se eu ficar preso, não me reunindo com a igreja, eu vou ser só eu edificado para quê? Para eu ficar me alimentando e acabou. Nessa pandemia a gente viu o que acontece quando a gente se alimenta. Eu criei um pânceps, um músculo, que era inexistente, porque eu só me alimentei. Daí você fala assim, tá, mas por que a gente vai se reunir? Me dá resposta para isso. Tá, ele está dizendo que se reúnam, não façam segundo o costume de alguns que não estão mais se reunindo, são os desigrejados. Mas para quê? Aí ele vem com resposta para mim. E a Bíblia me deu resposta. Ele fala assim, venham, mas se procuremos encorajar-nos uns aos outros. A gente vem na igreja para encorajar um ao outro.
Quando um está mal, a gente fala assim, ó, vai dar tudo certo, nós vamos orar, nós vamos estar juntos. Cara, na célula é fantástico, a gente fala um para o outro, ó, ora por mim por isso, por aquilo, tal. Na célula alfa, porque célula alfa é qualidade. Eu estou falando da minha agora, nada das outras. Mas a célula alfa a gente começa a falar e fala assim, ore pela gente, ora por mim, ora faz, China, ora por mim, Adriano, ora por mim, Bruno. O Bruno do MMA, ele luta MMA. É o único cara que na célula, quando a gente se encontrava, eu dava porrada feliz, porque ele não sentia dor. Quer dizer... Mas sabe, a gente serve para vir para cá, para encorajar um ao outro. A gente vem na igreja, às vezes, cuidado para não falar uma heresia, mas eu vou falar isso, filtre, por favor. Às vezes a gente vem na igreja para brigar, porque diz que o ferro é com o ferro que se afia. Você vai melhorar com o teu irmão, você vai ficar mais tolerante, porque você precisa tolerar o irmão. E é ruim tolerar o irmão. Meu Deus. Tem uns que a gente tem vontade de matar. Fala, vai para o céu. Aceita Jesus, aceitou, morre. Cara, a gente vem para a igreja para aprender um com o outro, para encorajar um o outro, para orar um pelo outro. A gente vem na igreja para isso. E um negócio que muitas vezes a gente está deixando outras coisas para não vir. A gente vem na igreja, principalmente quando a gente percebe que no texto fala o início do fim, quando está perto do final dos tempos. E eu vou dizer para vocês que existem sinais. Curitiba é uma loucura. Anteontem estava 30 e poucos graus. Ontem à tarde já estava mais ameno e hoje estamos assim. E amanhã diz que vai fazer sol. Cara, até o Covid morre. Sabe, ontem à tarde minha filha começou aquela ventania, começou um vento forte, a gente estava no jardim e tal, e ela estava brincando na balança, e daí na balança ela brincando, eu falei assim, pai, vamos entrar. Eu falei, por quê? Porque vai chover. E eu falei assim, como que você sabe, filha? Olha o vento e olha o céu, pai. Duh? Falei assim, mas não está pingando ainda. Ela, eu já senti um pingo na minha testa, pai. Vamos entrar? Falei assim, não, filha, eu vou ficar até chover. Puf, um pingo na minha testa. A gente entrou. Se uma criança entende os sinais dos tempos que vai chover, nós precisamos entender que Jesus está perto de vir, porque os sinais dos tempos estão aí. Estão aí mesmo, Jesus está para voltar, gente. Diz que os homens seriam amantes de si mesmo. Todo mundo quer se dar bem. Diz que o amor de muitos iria esfriar. Hoje a gente vê no trânsito gente querendo se quebrar. Eu nunca briguei no trânsito. Pouco. Sabe, é final dos tempos, Jesus está para voltar. Diz que o conhecimento ia se multiplicar. Nunca vi como o Dr. Google sabe muita coisa. Eu nunca vi como a gente pode aprender hoje online. Eu nunca vi como esse conhecimento está se multiplicando. Diz que o evangelho iria se multiplicar. Claro, tem muitos países ainda que não têm o evangelho, ainda não chegou lá. Mas eu digo que essa pandemia está fazendo o evangelho ir para tudo quanto é canto. Se isso não é sinal dos tempos, se isso não é Jesus voltando, então eu não sei o que é mais. Dizer, eu não vou para a igreja porque eu tenho Deus e eu com Deus eu sei que resolvo. É verdade, está certo, você com Deus, mas você precisa vir na igreja porque é no corpo. Sabe, eu tenho uma unha aqui. Fica tranquilo que eu troquei o Victor há pouco. Tava grande, né?
Estava grande ou não? Estava grande. Eu deixei ela para lá. Ela vai continuar a crescer? Putz, que nojo, na ceia com uma unha aqui. Peraí, deixa eu comer. No bolso aqui. A unha não vai crescer mais. Na célula a gente estava discutindo sobre churrasco. Você coloca o fogo, o calor está no centro. Tira o carvão dali e põe no canto. Não vai pegar mais fogo. Gente, a gente precisa do fogo do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa que o Espírito Santo esteja com a gente. Nós não somos desigrejados, nós somos uma igreja unida, cheia de fé, cheia do poder do Espírito Santo. Onde, claro, devido às proporções atualmente, a gente tem que ficar um pouco afastado. Mas é só afastado aqui, mas essa igreja precisa viver, essa igreja precisa ser igreja. Nós temos um relacionamento com Deus? Sim, temos que ter. Temos que continuar vendo palavras no YouTube? Sim, temos que continuar a ter. Temos que nos edificar? Temos. Mas nós precisamos viver essa igreja, nós precisamos viver isso aqui. Esse calor humano a gente precisa viver, porque o poder de Deus se manifesta para a igreja desta forma. E você depende do outro. Diz que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como? A ti mesmo. Eu tenho um momento que eu amo a Deus, onde eu me edifico, eu estou com Ele, eu ando com Ele, mas eu preciso ter esse momento aqui, horizontal. Eu preciso ter um momento da igreja. Eu preciso ter um momento de estar junto, buscando a Deus, todos unidos, refletindo. Sabe por quê? Porque esse é o real motivo da ceia. Pastor Karina, minha ceia está ali, pega para mim, por favor. Esse é o real motivo. Esse é o real motivo que Jesus ceiou. Ele ceiou só com 12 porque ele estava discipulando 12, ele estava perto desses 12. O cristianismo não tinha sido espalhado ainda, ele estava preparando 12. Ele falou assim, Deus, você não acha que Jesus podia viver só com Deus? Podia, ele era o próprio Deus, caramba. Mas ele nos ensina a viver a igreja. Ele nos ensina que na ceia que ele fez tinha 12. E tem uma coisa, nos 12 ainda Judas estava lá. Você vai ter que viver com um Judazinho do teu lado. Jesus viveu, conviveu. Quem quer viver a igreja? Quem quer ser desigrejado? Até rimou. Quem quer ser desigrejado? Falaram, está amarrado. Então por que você fica amarrado em casa ainda às vezes? Será que viver a igreja tem sido sua prioridade? Será que viver isso aqui, adorar a Deus, cultuar a Deus, ter um momento da gente dizer que é tudo sobre você, que a tempestade é você, que a chuva forte é você, que Curitiba é você, que isso aqui é você? Esse momento a gente tem que ter, e é por isso que a gente está aqui, para ser edificado, para edificar um ao outro, para você encorajar um ao outro, para você ser abençoado, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Quem quer viver essa igreja? Então fala para si mesmo, então domingo à noite eu me vejo aqui sempre. Não fala para o outro, eu falei para você falar para você mesmo, porque você precisa ser essa igreja. Pode ser aqui, pode ser lá no drive-in, mas sabe aquela coisa de você sair do teu lugar e ir para lá? Eu estou indo. Hoje, para finalizar, para a gente começar a ceiar, estava com a Bárbara e a gente conversando e vendo uns filmes românticos. E quando vem um filme romântico, começa o amor a incendiar. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, e as crianças em volta. E a gente falou assim, vamos só olhar mesmo. Mas eu olhei para ela assim e falei assim, amor, o amor é tão grande que, nossa, eu saía da tua casa, lá do Pilarzinho, às 10 da noite para chegar meia-noite e 15 na minha casa.
É só o amor. Você entrava no meu Del Rey, a gente passava pela Batel com o Del Rey. Nada contra o Del Rey, mas não dava, e ela ia. Amor, eu me lembro quando a primeira vez que a gente saiu de carro, eu emprestei um carro que veio da praia, e vocês sabem o que acontece com um carro da praia por muito tempo que não é cuidado, a maresia corrói. E eu me lembro que eu sentei no passageiro, não, sentei no motorista, as pessoas do coral sentaram atrás e separaram o lugar dela para sentar na frente comigo. E ela sentou, e ela foi fechar a porta, e a porta não fechava. Eu falei assim, vai casar comigo. E ela gostou disso. Aí a gente foi ali, fez uma curva, quase que ela voou do carro, porque abriu a porta. E daí a gente parou ali na Kennedy, num sinaleiro que tem ali para cima. A hora que eu parei o carro parou. Falei assim, parou. Falei assim, ela vai ter que descer e empurrar. Aí eu orei, eu falei assim, Deus, dá um jeito nesse negócio. E eu me lembrei daqueles filmes que o cara pegava a mão, abria a porta, fechava e o carro pegava. E eu fiz isso e o carro pegou. Depois que eu percebi que na bateria estava muito oxidado ali, então não dava contato na bateria do carro. Então, de vez em quando pegava e de vez em quando não. E ela aceitou. É ir daqui para lá. Quando a gente ama, a gente sai daqui e aguenta qualquer coisa. Sabe? Eu quero ser essa igreja que vive Cristo, tanto com Ele quanto com o outro. Quem quer isso? Hoje é o momento de você falar, Deus, você é minha prioridade. Eu vou tomar essa ceia. E você é minha prioridade. Isso aqui é o corpo de Cristo que é partido por vós. E semelhantemente, depois de tomar, ele partiu e disse, esse é o meu corpo. E esse é o meu sangue. E é por isso que a gente está junto. É por isso que eu estou aqui. É por isso que o pessoal do drive-in está lá. É por isso que você saiu da tua casa e veio para cá. Porque você é uma igreja viva. Uma igreja abençoada. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E é aqui que você adora a Deus e que você louva a Deus todos os dias. Não sou eu que estou falando, mas é Hebreus, capítulo 10, verso 24, que dá a dica. Sai do teu lugar e vem para cá. Quem quer ser encorajado? Então vem para a igreja. Quem quer ser refinado? Então vem para a igreja. Quem quer ser polido pelo poder do Espírito Santo? Então vem para a igreja. Quem quer adorar a Deus? Pode ser na tua casa, mas vem com o corpo adorar na igreja. Quem quer escutar o barulho da guitarra no meio da pregação? Vem para a igreja. Quem quer ser envergonhado pelo pastor na frente de todo mundo, porque você é o guitarrista e ele falou da tua guitarra? Então vem para a igreja, né, lindo? Sabe? Vem para a igreja. Vem para a igreja, que é aqui que Deus quer te tratar.